Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado financeiro, quiçá mundial, né? Hoje estamos aqui com uma das maiores referências do país, que é o nosso grande amigo professor Mauro Kalil. Muito obrigado, Mauro, pela presença. Você veio de onde mesmo? De onde você estava? Eu estava... No interior de Minas, não? Não. Eu estava em Londrina nesse momento. Londrina. E agora estou aqui em São Paulo. Especialmente para a BMC News. Tem que falar a sua agenda aí, como se fosse um popstar aí. E no final de semana teremos o tour pelo interior de São Paulo, depois... Tour pelo interior de São Paulo, eu estive em Foz do Iguaçu recentemente, eu tô louco para ir para a Europa, então vamos lá, né? A gente não para de viajar. E no meio do caminho a gente faz uma palestra ou outra. Agenda de palestras aí não para. Cara, é bom. Essas palestras têm sido interessantes, né? Principalmente porque a gente consegue desmistificar essa questão de educação financeira, né? De que as pessoas acham que é só economizar, não é nada disso, né? Mostra a questão do planejamento financeiro e que como todo mundo pode enriquecer usando o mercado financeiro, que também tem uma mística, né? Um mito de que, ai meu Deus, é para quem tem muito dinheiro, é para especuladores malditos, né? Gente, uau, que faz dinheiro sem trabalhar, explorando os outros, e não é nada disso, né? Boa. Antes de falar da sua agenda e falar também do tema principal, se apresenta para quem não te conhece e também deixa seus canais por onde te encontrar, pelo Instagram, pelo YouTube, qual que é a melhor forma? TikTok, né? Hoje em dia tem TikTok. Eu sou o Mauro Kalil, sou fundador da Academia do Dinheiro. Então, se você digitar lá Mauro Kalil com C, e Academia do Dinheiro, você vai me encontrar nas redes sociais. Eu sou um dos pioneiros da educação financeira no Brasil e já estou nessa estrada há coisa de 20 anos, né? Enfim, e quando ninguém falava de bolsa de valores, ninguém falava de investimentos, quando ninguém dava importância para a educação financeira no Brasil. E nesses 20 anos a gente fez aí um punhado de milionários no caminho, né? Gente que não sonhava nem em ter 100 mil reais e agora tem alguns milhões aí guardados na carteira, já se aposentando, né, em 5, 10, 12 anos, né, não esperando aí o INSS, e essa eu acho que é a grande mágica, né, o grande benefício da educação financeira, é você ter tranquilidade financeira ao mesmo tempo em que você aproveita a vida. Muito bom. Vamos começar já com algumas provocações. O pessoal que passa aqui está acostumado com as provocações. Vamos lá. Mas a gente tem justamente isso. A gente escuta muito educadores financeiros na internet, enfim. E aí tem o famoso cafezinho, né? Acorte o seu cafezinho, né? Que você vai ficar milionário, né? Então eu queria que você ou concordasse, né? Ou discordasse dessa frase, né? Ou evoluísse essa frase, né? Que esse é o ponto, né? A minha questão é sempre evoluir. Eu fui o cara que falou assim, você não deve ganhar dinheiro, você deve fazer dinheiro. Algo que hoje já é aceito por 100% dos educadores financeiros, 100% das pessoas do ramo motivacional, inclusive, essa questão de não ganhe dinheiro, faça dinheiro. Eu evoluí esse tema do fazer dinheiro para ganhar de novo, depois a gente fala isso. Tem um post no meu Instagram que fala isso, no momento, inclusive, em que eu estava pensando nisso. Agora, essa questão do cafezinho, não é o cafezinho economizar no cafezinho que te deixa rico? Pode ser. Mas não economizar no cafezinho, no pão de queijo, na manicure, naquela bobagenzinha, né, naquele biscoitinho que você consome, isso te deixa pobre. Né? É a mesma coisa que dizer dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode não trazer felicidade, né, mas com certeza a falta de dinheiro traz tristeza. Né? Então, assim, se você é uma pessoa amargurada, não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Tá? Você vai ser uma pessoa infeliz, ok? Agora, a falta de dinheiro com certeza traz angústia, traz preocupação, traz tristeza. Então, não economizar no cafezinho pode não te enriquecer, mas com certeza vai dificultar
o teu caminho para o enriquecimento. E o que é o cafezinho, na verdade, né? O cafezinho é o gasto tolo. É aquela coisa assim que não agrega em absolutamente nada. Por exemplo, você está tomando um cafezinho... Pô, o meu tava delicioso, inclusive. Vou mandar um abraço aqui para a Fran. Porque a Fran fez e você não pagou R$ 7,50 no cafezinho, né? Você pagou R$12 o pó de café, tudo na unha, R$15 o pó de café. Ela fez um monte de café e sai muito baratinho. Se você fosse descer para ir na padaria ou no café aqui em frente à BMC, né? Que tem um café bem legal aqui do lado, inclusive, e pagasse lá R$ 7,50, isso ia fazer com que você gastasse, vamos dizer, R$15 por dia. E aí você vai diminuir a sua velocidade de enriquecimento em R$15 por dia. Esse também é um outro conceito de velocidade de enriquecimento que é muito interessante. Uhum. Muito bom. Sabe o que eu queria aproveitar um tema novo e depois a gente volta para outros assuntos. Mas existe, inclusive agora, no começo desse ano de 23, de janeiro, fevereiro, tem um lançamento de um título novo, né, do Tesouro Direto. E eu queria que falasse assim, hoje, quais são as formas, né, realmente do brasileiro se preparar para uma aposentadoria mais saudável em termos financeiros, né? Tá, esse título novo do Tesouro Direto, ele vem com muita propaganda, com muito entusiasmo aí dos youtubers, dos instagramers e dos educadores financeiros. Dos tiktokers, dos né? tiktokers. Eu não compartilho muito desse entusiasmo, tá? Por quê? Você planeja lá, faz um planejamento meia boca. Uma simulação dentro do... Uma simulação, e aí você fala, nossa, eu tenho que aportar, sei lá, R$1.000 por mês para ter tantos mil daqui a 15 anos, aí eu me aposento tendo tantos R$1.000 por 20 anos. Então, quer dizer, você tem um prazo de recebimento. Sim. Ok? Não é perpétuo. Não é para sempre. Até porque o governo não vai querer te sustentar para sempre. Né? Pegou? Virou a chave aí? Né? Então, a ideia é o contrário, é que você sustente o governo para sempre e não o governo de sustentar para sempre. Se você monta uma carteira de fundos imobiliários com ações, né, de empresas sólidas, empresas que estão em ramos que sempre serão necessários para a existência da humanidade, né, você tem uma possibilidade de perpetuidade, garantia obviamente não existe, mas de perpetuidade desse seu patrimônio. E inclusive você transporta isso para os seus herdeiros. Tá? No caso do título, né, do governo, você tem só 20 anos. Ok? Mas se eu morrer em 10 anos? Tá bom, os seus herdeiros vão ficar com mais 10 anos e acabou. Ok? Se você viver 30 anos... Se você viver 30 anos, vão faltar 10. Você tem que arrumar um jeito. Aí você entra lá no no drama do Jorginho Guinle, né? Que calculou que ia viver até os 70, viveu até os 90 e teve dificuldades. Então esse é o ponto. É muito melhor você entender um pouquinho de fundos imobiliários e de ações, tá? Do que ficar fazendo aportes nesse novo título do Tesouro Direto, que é um tesouro bom, não vou dizer que é ruim, tá, mas do jeito que está sendo vendido, eu simplesmente acho que existem restrições e que nem todo mundo deve ser tão entusiasta assim. Mas falando só para a gente terminar o assunto desse título particularmente, você acha que, porque eu vou falar nosso caso prático, assim, o investidor, ele compra por um objetivo, mas acaba tradando por outros, então assim... Tem uma hora que o cara, ele vê o cliente, ele vê o papel se desvalorizando, fica desesperado. Às vezes ele vê o papel se valorizando. Nossa, subiu 5% aí em um ano. Daí ele quer tradear, enfim. Será que não vão utilizar também esse papel por outros objetivos que não é a aposentadoria? Com certeza irão. Né? Com certeza irão. Quando eu dava aula no Instituto Nacional de Investidores, né, no INE, tinha um quadro lá que eu mostrava para as pessoas o planejamento e eu falava assim, sabe qual é o grande risco quando você atinge na tua busca pelo milhão? É quando você atinge esse número aqui, tinha lá R$650 mil. E aí na época, né, a gente estava falando aí de 12 anos atrás, eu falava assim, quando você vê R$650 mil, você pega aquela tua Elba velha, entra numa concessionária da Mitsubishi, pega 150 mil mais a tua Elba e sai com uma Pajero Full. Na época, dava para comprar uma Pajero Full com 150 mil. E aí,
Você fala, ainda tenho meio milhão, sou meio milionário, continuo a vida. Só que aí, junto com a Pajero Full, o que vem? Vem o seguro da Pajero Full, vem o combustível da Pajero Full, vem a mecânica da Pajero Full, vem o IPVA da Pajero Full e as suas finanças full. Né? Aí, o que acontece? A pessoa, por conta de um item de consumo, ela destrói o planejamento dela para uma riqueza maior. Né? E é isso que acontece. Isso acontece invariavelmente. Tá? As pessoas chegam num certo momento, elas falam, nossa, uau, eu tenho 1 milhão, sou milionário. E aí ela vai ver o quanto ela gasta, às vezes não é suficiente. Tá? E esse dinheiro é um dinheiro para manutenção da vida. Tá? Não é para você sair tendo uma vida de artista, né, que precisa ostentar porque faz parte do negócio dele. Né? A tua vida tem que ser um pouco mais módica. Né? E sim, vai acontecer bastante disso. Eu lembrei agora do que a gente tem. Agora é o momento de perder uns amigos, né? Mas eu tenho uma brincadeira que eu faço assim que. Se você sabe, principalmente no interior de São Paulo, interior do Brasil, se a safra foi muito boa, como é que tá a fila nas concessionárias, né? Mas aí vai ter o ciclo de baixa, né? E esse cara vai ficar com a safra foi lá para baixo, só que o carro, né? A despesa do carro, ela continua, né? Então, provavelmente ele não vai conseguir manter na próxima safra de baixa, no ciclo de baixa da safra, que provavelmente vai ter em algum momento, mas ele tá com... Né, o financiamento do carro, ele tá com o IPVA, ele tá com o seguro do carro. Tá com todo o empréstimo da safra nova, inclusive, e tudo mais, né? Tem isso, né? A gente tem que fazer o plano médio, né? Você tem que entender que a tua vida é de altos e baixos, você tem que calcular ou pela modular a tua vida pelos momentos de baixa ou no máximo na média, nunca no pico, né? Porque colocar no pico é ser otimista demais e colocar muito risco na sua vida. E quando a gente, naturalmente, a gente fala de investimentos, né? De poupança, educação financeira, a gente acaba incluindo também o tema de política, né? E o brasileiro, assim, pelo menos nos últimos anos, tem sido muito... Tá se politizando, né? E como é que é justamente o comportamento desse poupador, desse investidor, mas associado ou não à política? Vou te dar um exemplo assim, eu não gosto desse candidato aqui, vou tirar um visto português e vou me mudar para fora, né? Pode ser uma decisão muito boa ou pode ser uma decisão completamente errada, né? Assim, como é que fica essa influência no dia a dia? São decisões que usualmente passam por 4, 5, 8 governos diferentes, né? Não é uma decisão de um governo, né? Você não vai tomar decisão para 3 anos para frente, né? A boa prática da educação financeira, ela margeia a política no comportamento político e não na opinião política, tá? E sim, engajamento político também é educação financeira, tá? Por quê? Porque os movimentos macro, né, eles têm muita origem na política. Tem coisa de tecnologia, de legislação, que é política, né, de política de juros, isso também é política, e por aí vai, tá? Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, você quer que a política caminhe para o lado que você acredita, faça pressão no seu deputado e no seu senador. Esquece o executivo, tá? Por quê? O executivo, ele manda muito pouco no Brasil. Sim. Né? Tudo que o executivo faz, no caso do nosso orçamento, a margem do executivo é de 10%, se eu não me engano. Os outros 90% são discutidos, tem uma grande parcela que tem que ser gasta, acho que é 50 e poucos por cento. 40%, vamos dizer assim, é discutido pela Câmara, né? Então, todas essas políticas sociais, etc., e tudo mais, você tem que fazer pressão no deputado federal, perdão, no deputado federal e no senador, principalmente aquele da oposição. E aí, como é que você vai fazer isso? Eles têm rede social, principalmente aquele cara que você não votou, que está votando contra aquilo que te interessa, você vai entrar lá. Lembra que político mente pra você, tá? Então você não vai ter nenhum drama moral de mentir pra ele. Você vai entrar lá e vai falar assim, ô seu doutor fulano de tal, trate com respeito e tudo mais, fala assim, olha, eu votei em você, você me representa, você nem precisa falar que votou nele, tá? Você me representa dentro do meu estado
e eu não quero que tal proposta passe, ou eu quero que tal proposta passe. Se o seu voto for contrário ao meu interesse de eleitor, eu não só não voto no senhor, na senhora, na próxima eleição, como farei campanha para o seu inimigo político se eleger. Cara, uma coisa que político tem medo, na verdade a única coisa, é de não ser reeleito, tá? Isso funciona. A gente ganhou essa parada quando quiseram, foi em 2017, se eu não me engano, que quiseram colocar imposto de renda nos fundos imobiliários. Sim. A gente ganhou essa parada sim, tá? Não passou ali da comissão justamente por conta disso. Tá? Então lá na Academia do Dinheiro eu marquei vários políticos que na época eu votava em São Paulo. Falei assim, olha, não quero que passe, não quero que passe, não quero que passe. Um monte de gente fez a mesma coisa. Nossa, não saiu nem da discussão, não foi pautado e morreu. Uhum. Agora tem gente querendo colocar de novo, né? Mais imposto, ok? Cara, na boa, quer fazer sobrar dinheiro? Reduz a máquina, né? Cada senador tem quantos assessores? Cada deputado estadual tem quantos assessores? Cada deputado federal tem quantos assessores? Basta reduzir isso, né? Cada juiz tem quantos assessores? Uhum. Né? Basta reduzir isso que vai começar a sobrar dinheiro sem precisar aumentar imposto. Né? Uhum. Quando você fala assim de... Vamos pegar o caso dos fundos imobiliários, né? É um assunto que já veio, já voltou... Espera só um pouquinho. No caso dos políticos, aí sim eles têm que economizar o nosso cafezinho, tá? Porque o cafezinho lá é de graça, o almoço é de graça, o lanche da tarde é de graça. Que tá pagando. E eu e você que estão pagando. Então assim, corta o café, né, de todas as câmaras municipais, estaduais e da federal. Nossa, vai sobrar dinheiro, viu? Vamos lá, desculpa. Boas contas para fazer, hein? Já deixa um vídeo para você no seu YouTube. Né? Quanto economizaria para os cofres públicos. Para os cofres públicos, cortar o cafezinho dos deputados. Né? Mas voltando só para a gente ter um tema importante aqui. Quando você fala de fundos, eu digo assim, talvez esse assunto de aumentar a carga tributária em alguns investimentos, né? Principalmente, como você falou, fundos imobiliários e talvez dividendos, né? Isso pode afetar a rentabilidade, né, do investidor. Mas o investidor ele tem que pensar para 5 anos, 10 anos, como no meio do caminho tomar essa decisão, né? Ou seja, dá um cavalinho de pau, continua fazendo o investimento, enfim, é uma decisão que precisa ser tomada ali no meio do caminho. Vamos supor que daqui a 2 anos, vamos isolar na madeira, mas venha uma tributação para os dividendos dos fundos imobiliários, enfim. Tá, né? Isso daí o que vai acontecer é o seguinte, né? Tudo vai ser precificado, e aí a gente vai ter uma queda na cotação para compensar o dividendo. Nesse momento, o que você faz nesse momento? Né? Você, vamos dizer que a proposta entrou na Câmara. A proposta entrou na Câmara, vai aparecer aqui na BMC News, né? Vai aparecer em todas as mídias especializadas de que tem uma proposta na Câmara para tributar dividendos. Nesse momento, você para de fazer aporte, vai colocando em renda fixa. Tá? E faz pressão no teu deputado. O mercado já vai precificar isso até a data da votação ou da não votação do negócio. Sim. Aí você tem que acompanhar essa notícia e falar assim, bom, vai ser votado e tem uma grande possibilidade de passar. Espera a votação, aí aquele dinheiro que você colocou na renda fixa, que era para renda variável, você vai lá e compra, e aí o mercado já precificou, você vai comprar na baixa e deixa seguir, tá? Agora, o que você não pode é se desesperar e fazer o seguinte, nossa, meu Deus, entrou uma proposta de tributação dos dividendos, vou vender tudo e vou esperar para ver o que vai acontecer. Sim. Não, segue tua vida até aqui, tá? É como se você estivesse fazendo uma escalada, tá? Num morro, sim. Não uma escalada do Everest, nada disso, num morro. E de repente você deu uma escorregada lá, sim. Tá? Você vai descer até o morro de novo? Até a base para voltar a subir? Não! Você escorregou, fica ali, espera para ver o que acontece e volta a subir, entendeu? Sim, é isso. Sim. Não tem... eu vejo muito isso, né? Muitos gestores, inclusive, não é só investidor sardinha, não.
né? Mas muito gestor tem o comportamento de sardinha. Por quê? Porque ele quer manter o emprego dele. Uhum. Porque se der errado, ele fala pro chefe, nossa, chefe, mas aí a gente mudou e tal, tentou, e o mercado inteiro fez a mesma coisa e tal. É o que a gente chama de head de emprego, né? Sim. Mas você deve se aproveitar dessas situações tendo calma, tendo tranquilidade. E, cara, a gente não sabe qual é a onda que vai vir, né? Então, fica na praia ou aonde você tá e vamos surfar a onda. Vamos pegar o marzinho mais calmo, né? Depois a gente vai aprendendo a passar a arrebentação. A passar a arrebentação. O professor, nessa jornada, a gente lógico vai falar do contraponto aqui, mas primeiro eu queria que você falasse ou contar uma história, um caso, você fala realmente me surpreendi positivamente, assim, mostrando que realmente o efeito da educação financeira, ou mostrar assim o que realmente tem mudado. Vou te dar um exemplo nosso aqui no dia a dia. Talvez quando eu entrei no mercado financeiro tinha, sei lá, 300 mil pessoas na bolsa, 200. Hoje a gente tem um número baixo ainda, mas já é algum número beirando aí os 3, 4 milhões de pessoas. Então teve uma evolução, né? Mas assim, o que você vê realmente mudando no comportamento do brasileiro, né, ao longo desses últimos anos aí de jornada como educador? Tá, o que eu vejo basicamente é o seguinte, tá? Esse novo ingresso de pessoas na Bolsa vem justamente pela conta do INSS, né? As pessoas elas estão buscando uma nova forma de formar a sua aposentadoria, porque INSS, né, quer dizer isso nunca será suficiente, né? Desde que eu falei isso, um monte de gente repete, eu acho muito legal, né? INSS, isso nunca será suficiente. E não vai ser suficiente mesmo para quem é normal, tá? Se você está no judiciário, se você se você é político, enfim, que se aposenta lá com integralidade, aí tudo bem. Mas fora isso, não existe, né? Eu lembro até do Maia, né? Numa entrevista dele, que ele falou que o nosso programa de aposentadoria era o maior programa de redistribuição de renda do mundo, dos pobres para os ricos. Né? E por isso que precisava fazer a reforma previdenciária, né? E que foi criticada e tudo mais e tal. Principalmente para aquelas pessoas que gostam do Estado inchado, né? E, enfim, aí o Rodrigo Maia, né, depois disso ele não conseguiu se reeleger e tudo mais, né? Sim, porque vai contra muitos interesses fortes, tá? Bom, então eu acho que esse é o grande medo das pessoas, né? Cara, eu tô vivendo muito, né? Eu tô vivendo 90 anos hoje em dia, né? Qualquer pessoa vive no mínimo 70. Eu peguei um Uber agora, aqui em São Paulo, o cara tinha 72 anos e estava dirigindo e eu não dava 60 para ele. E ele tem que trabalhar para poder pagar a conta de luz, né? Por quê? Porque a aposentadoria dele não dá. Sim. Tá? Então eu vejo que essa é uma necessidade das pessoas. As pessoas querem caminhos mais fáceis, né? E aí elas acabam entrando em pirâmides, acabam entrando em esquemas de loteria. Sim. Tudo numa ganância por um atalho. Se a pessoa fizer um caminho correto dentro do mercado financeiro, de verdade, em 15 anos você se aposenta com a renda atual que você tem hoje. Tá? Não sei qual a renda atual, se é 2 mil, 5 mil, 10 mil, mas com a renda atual que você tem hoje, em 15 anos, matematicamente dá. Ok? E se eu esticar um pouquinho mais? Legal, você aumenta a sua renda. Você consegue um pouquinho mais. Tá? E aí você consegue viver com perpetuidade até o último dia da sua vida e você ainda deixa dinheiro para os seus filhos. Que é outra coisa que brasileiro fala, meu Deus, principalmente os mais jovens. Eu vou deixar dinheiro para esses caras brigarem, né? Eu não. Eles que lutem e tudo mais. Isso não é legal, isso não é bacana. Tá? Então, as pessoas não entraram muito mais forte ainda na Bolsa de Valores, no mercado financeiro como um todo, por, primeiro, uma renda extremamente baixa, compromissos que vão no limite da renda ou, às vezes, além desse limite, e por medo no mercado financeiro. Acham que o mercado financeiro não é para elas, acham que o mercado financeiro é para gente muito rica e acham que o mercado financeiro é extremamente arriscado.
Mercado financeiro, eu faço uma metáfora como uma viagem, tá? Se eu for sair daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu vou pegar a Dutra, ok? Se você tá com a tua família, Saravali, você vira à noite bebendo, né? Dorme 2 horas só, pega o carro, que você não tá com revisão já faz uns 3 anos, bota a tua família dentro e vai pegar a estrada e pisa além do limite de velocidade, você tem um risco nessa estrada. Sim, sim. Agora, se você dorme direito, né, se alimenta bem, toma um café da manhã, sai calmo, não bebeu no dia anterior, né, respeita os limites da velocidade, ainda assim você tem risco na estrada. Sim. Mas a tua chance de chegar é de praticamente 100%, né? Então, esse é o ponto. O mercado financeiro é uma estrada. Sim. Você pode assumir riscos enormes pelo seu comportamento ou pode assumir riscos menores pelo seu comportamento. A estrada é a mesma. Muito bom. Perfeito. O professor, você a gente vai dar um segundinho de break que o pessoal pediu, mas na volta eu queria que você falasse também a gente falou do sucesso, né? Mas também falasse do insucesso, né? Até você citou um exemplo aqui das pirâmides, talvez seja um insucesso aí dos desafios, né, da nova tecnologia, porque vem muita informação hoje, nos ajuda muito, mas também ajuda, como eu digo, assim, tem muita gente inteligente que usa isso para o mal, né? Então talvez seja as pirâmides, pelo menos estejam mais comuns, vamos dizer assim, né? Talvez com mais recorrência. Mas na volta do break a gente volta para continuar o bate-papo aqui com o professor Mauro Kalil da Academia do Dinheiro. Até daqui a pouquinho a gente se vê. Até mais. Tchau. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, especial com o professor Mauro Kalil, que veio aí do Brasil e do mundo aqui diretamente para bater um papo com a gente. Muito obrigado, professor, novamente pelo bate-papo. Prazer enorme. A gente estava falando aqui um pouquinho do sucesso, né? Talvez dessa evolução. Eu acho que hoje também, assim, pelo lado bom, a gente tem muita gente falando muito bem, né? Conteúdos na internet, nas redes sociais, né, que a gente tem por aí, mas a gente tem ao mesmo tempo muita gente utilizando para realmente cometer crimes, né? A gente está falando de realmente, quando a gente foca, talvez muito comum, não é nenhuma novidade, mas utilizando outras ferramentas. E eu também sou, de certa forma, alvo disso, né? Porque todo dia aparece, não sei com você, mas também todo dia aparece um fake, né, do Instagram. Estão utilizando a sua imagem, acontece com você também. E as redes sociais às vezes são lentas para banir esses movimentos, né? Mas o que você acredita também? E tem todas essas. Vou começar também politizar e polemizar também. Mas teve uma discussão também em relação ao conceito, né, da educação financeira dentro das escolas, né? Talvez seja assim, pô, é bom, é ruim, estamos atrasados, seria bom, enfim. Então, a pergunta é justamente assim, o que poderíamos estar melhor nesse século XXI, nesse momento, em 2023, né? Tá bom, vamos por partes, tá? Esses esquemas bons, de ganho fácil, tá? Eles são sempre muito sedutores. Sim. Né? E assim, você fala, pô, vou colocar R$100 para de repente tirar 300 em um mês, por que não? Sim. Se eu perdi R$100. E pronto, você vai perder. Você sabe que você vai perder. Tá? Tem um filme que eu lembro que chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que o assassino em série, ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele fala, sabe o que mais me fascina e que eu nunca entendi? A pessoa sabe que vai ser enganada, ela sabe que vai ser maltratada e ainda assim ela espontaneamente vem a mim. Uhum. Sabe? E é interessante isso, porque isso é um comportamento comum. Né? Eu não sei qual é a raiz psicológica disso, mas isso existe. Outro que não são pirâmides, mas são as apostas. As apostas esportivas, a tua chance de ganhar é mínima. E se você ganha recorrentemente, porque você é muito bom nos esportes, você é bloqueado. E virou uma febre, né? E você é bloqueado de apostar. Entendeu? Então, olha só que interessante. Você perdeu. De repente você ganha, pronto. Você é bloqueado de apostar. Tá? Olha que coisa maluca, tá? Nesse caso da educação financeira nas escolas, por incrível que pareça, né, o que eu ouvi do movimento contra foi justamente dos políticos que defendem os pobres. Tá? E aí vem a seguinte questão, né? Que é uma questão mercadológica. Sim. Tá? E se você parar para pensar como um empreendedor e ter o político como um empreendedor que quer conseguir se reeleger, e o mercado consumidor dele é um mercado de votos, né? Como é que eu recebo? Eu recebo em votos o meu trabalho. Sim. Se eu defendo os pobres, eu não posso acabar com a pobreza. Porque é da pobreza... Senão eles vão deixar de existir também, né? Que vem os meus votos. Tá? Então não faz sentido nenhum para mim, né, eu, enquanto político, defensor dos pobres, resolver o problema. Eu tenho que dar uma esperança. Então, eu invado terras. Nossa, de 1.000 pessoas que invadem terra junto comigo, 1% conseguiu um título de terra. Aí eu tenho outros 990 que agora têm a esperança e que vão continuar comigo porque eles viram aquele exemplo de conseguir. Qual é a semelhança disso com os esquemas de ganho, com os esquemas de aposta? Né? O esquema de aposta, ele precisa daquele ganhador, que é 1%, para dizer para todo mundo, cara, eu ganhei. Eu coloquei 100, saí com 300. Eu coloquei 1.000, saiu com 3.000. Eu ganhei. E aí ele dá esperança para todo mundo. O mecanismo psicológico é exatamente o mesmo. Tá? E por isso que eu vejo que teve tanta repulsa
das pessoas, dos políticos que defendem os pobres em relação a colocar a educação financeira nas escolas, tá? Que a gente vê que tem em todos os níveis, né? Uma pessoa que se forma médico, ele não teve educação financeira e acaba ficando endividado, apesar da alta renda. Juízes. Cara, eu atendo o judiciário, assim, promotor, juiz, desembargador, gente de altos salários, com mais um monte de benefícios, tá? Que passam a ter um recebimento em torno de 50 mil reais, 47 mil reais, e que estão endividados. Né? Por quê? Porque faltou educação financeira na escola deles. Então não é só para pobre, é para todo mundo, tá? Agora, a questão a distância vai acabar ficando cada vez maior, porque nas escolas particulares, nas escolas de ricos, tá? A educação financeira está entrando. Né? Então, se você não educa financeiramente o pobre vai ficar cada vez mais pobre. Talvez seja esse o interesse. Muito bom. Temos... o bate-papo passa muito rápido aqui, mas umas perguntinhas finais, assim, que acho que sempre te pergunto, né? Deve te perguntar todos os dias, né? Assim, mas qual que é o conceito de ser rico para você? Cara, riqueza significa liberdade, tá? Em essência, ok? Riqueza é você ter em abundância aquilo que você valoriza, né? É o contrário do gasto tolo que eu falo, né? O que é gasto tolo para as pessoas, né? Para mim é uma coisa, para você é outra coisa. Para todo mundo, né? Para cada um que está nos assistindo, gasto tolo é tudo aquilo que não te traz um prazer permanente ou duradouro. Uma vez eu tomei aquele cafezinho do cocô do passarinho, né? Sem brincadeira, eu tô falando disso, eu era casado ainda, eu paguei, se eu não me engano, R$45 uma xicrinha de cafezinho. E não é uma sátira, né? Não existe mesmo, existe, né? Existe, tá? Eu nunca vi, mas existe. Vai no Santo Grão aqui que você vai tomar. É que nem a nota de R$200, dizem que existe, mas eu nunca vi. Você já viu várias. Gente, ele viu. Ele viu. Tá? Pela internet. Aí, o que acontece é o seguinte, tomei o café, falei, café. Entendeu? Passou aquilo, tive a experiência, conto uma história e beleza. Eu vou pagar aquele café. Não, agora, se eu dou valor para aquilo, para mim é muito importante eu ter renda o suficiente para pagar um daquele uma vez por dia, uma vez por semana, entendeu? Uma vez por mês, sei lá. Sim. O que eu, Mauro Calil, dou valor? Eu dou valor para viajar. Tá? Por isso que eu gosto da palestra, porque me pagam para viajar, e aí eu aproveito e faço um turisminho aonde eu estou, né? Eu gosto de viajar, então eu coloco muito dinheiro nisso, tá? Isso para mim é riqueza. Tem gente cuja riqueza é ir em todos os jogos de futebol do seu time. Então, você precisa ter dinheiro para isso, para você se sentir rico. Sim. A gente não tinha o gaúcho da Copa que levava a taça, faleceu, enfim, né? Mas era uma figura que qual era a riqueza para ele? Era ir nos jogos da Copa do Mundo do Brasil. E ele curtia aquilo. Então, ele era um homem rico e realizado, eu não conheci ele, tá? Mas eu acredito nisso, que ele era um homem rico e realizado porque ele conseguia seguir o Brasil nos jogos da Copa do Mundo. Né? E tem gente cuja riqueza vai ser só, eu quero fazer meu churrasco no final de semana, todo final de semana, sozinho, só com a família e os amigos, tanto faz. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e para isso é que você tem que ter dinheiro para pagar essas coisas que você valoriza. Muito bom. E agora em resumo, né, contar essa trajetória em poucos minutos, né? Mas como chegar lá, né? Qual que é o segredo para chegar lá, para ter essa riqueza? Você acha que depende da parte financeira? Se não tiver financeira, não chega lá? Enfim, tem uma associação aí de comportamento? Tem uma associação de comportamentos, tá? Então, uma das riquezas que muita gente deve ter pensado agora, fala assim, e saúde? Saúde é a maior riqueza, né? Olha só, dinheiro não compra saúde, mas compra atendimento médico, né? Que pode te tirar uma dor. Então, se você está sofrendo e não tem dinheiro para um remédio, você é pobre. Sim. Né? Não por não ter o dinheiro, mas pelo sofrimento que isso te impõe.
tá? Se você tem dor e consegue pagar um remédio para aliviar a tua dor, você está ou menos pobre ou mais rico, ok? Bom, como é que você chega lá? Não tem mágica, tá? É fazendo a lição de casa. Você tem que poupar, tá? Gastar menos do que você recebe. Essa diferença você tem que insistentemente aportar e até que você consiga a renda necessária de vinda do teu patrimônio, você tem que reinvestir tudo. Para muitas pessoas, a gente teve casos na Academia do Dinheiro que isso demorou 4 anos. A maior parte tipo 90%, 88% ficou entre 8 e 12 anos. Tá. E uma fatia acima de 12 para 15 anos ou um pouquinho mais, tá? Que também é a história que a gente tem de 20 anos. Então, de 12 anos para cima, uma fatia de pessoas que conseguiram isso, ok? Mas é possível para todo mundo. Você não precisa ser empreendedor, você não precisa trabalhar 14 horas por dia. Você tem que fazer o quê? Acreditar no mercado financeiro. E o mercado financeiro é basicamente o seguinte, cara, tem uma empresa lá gigantesca que roda e que tá aí desde que o mundo é mundo. Deixa eu comprar lá um pedacinho dela, investir nela, enquanto ela dá lucro, eu sou cliente dela, inclusive, e eu recebo dinheiro dela e reinvisto nela ou em outra e assim por diante, entendeu? Chega uma hora que você vai ter essa renda recorrente sem precisar trabalhar. E uma última pergunta, meio na linha ping-pong, mas um erro e um acerto do Mauro Kalil durante essa jornada pessoal, né? Pessoal? Bom, um acerto e um erro. Vamos começar pelo acerto, que é mais fácil. Meu acerto, acho que foi ter filhos, tá? Eu adoro os meus filhos, eu acho que é Quantos são? São 2, né? O Marcos é adotado, inclusive, e a Isabela veio pelos meios convencionais, tá? Eu simplesmente adoro a paternidade, tá? E o meu erro, por incrível que pareça, vai parecer contraditório, mas foi casar, sabe? Não precisa casar para ter filho, tá, gente? Tá? Casar é ruim. Casar é ruim. O Saravalli vai discordar de mim, né? Discorda, a patroa tá vendo. Tem que deixar registrado, né? Você adora casar, não é? Você adora seu casamento. Eu mantenho as palavras aqui, né? A gente deixa para um próximo episódio, né? Eu acho que o casamento ele é muito complicado, tá? Extremamente complicado. Inclusive, no meu casamento foi a época em que eu menos produzi, tá? Acredito que muitos casamentos são muito felizes. Eu não posso dizer que meu casamento não tenha sido feliz, mas enfim, terminou e ok. Sim. Agora, ter filho é legal pra caramba. Muito bom. É sempre uma arte, né? Uma arte do relacionamento, né? Não é só casamento, mas eu falo, todo relacionamento é um aprendizado, né? Um diário. E também o relacionamento que a gente tem com o nosso próprio dinheiro também, né? Nosso dia a dia, né? É importante também a gente saber aprender, né? Lidar, né? Então, eu gosto muito daquela metáfora antiga, né? Metáfora do marshmallow, né? Jogar o marshmallow, ou eu como agora, ou eu deixo 2 marshmallows para depois, né? Isso na verdade é uma experiência bem interessante que foi feita e, cara, assim, busca no Google essa experiência que você vai ver. É surpreendente a reação. A reação e o resultado dela, né? E o resultado dessa experiência. Porque eles acompanharam essas crianças depois de 20 anos também, né? E as crianças que esperaram foram as mais bem-sucedidas depois, né? É bem louco isso. Conceito, eu uso muito esse conceito para previdência, para aposentadoria. Né? Tem um conceito aí. Pô, muito bom, professor. Lembrando, deixa seus contatos aí. Principalmente Instagram e YouTube, né? Academia do Dinheiro. Digitou Academia do Dinheiro, tá? Você vai me encontrar. Tem alguns fakes, mas você olha o meu rosto lá e você vai saber que sou eu. Cuidado com os fakes. Inclusive, para quem não conhece, a gente tem um trabalho junto, né? Uma vez por mês, né? A nossa carteira, o projeto. O projeto lá que tá indo bem, viu? Estamos chegando a R$1 milhão investidos. Com certeza. Então, quem quiser acompanhar, tá no canal do YouTube, né? No YouTube, Academia do Dinheiro, no Instagram, Academia do Dinheiro, no TikTok, Academia do Dinheiro, em qualquer lugar, Academia do Dinheiro. Muito bom. É isso aí. A gente esteve aqui Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Pelo tempo, pela disponibilidade. E quando você estiver em palestras aí ao redor do Brasil, lembra de levar a gente também, né? Ok. Muito gentil. E a gente se encontra, lembrando, temos um programa lá uma vez por mês, onde a gente monta uma carteira juntos, né? O professor, ele aplica na prática, né? Tem a compra ao vivo lá dos papéis, uma carteira também. Já está chegando a uma carteira milionária, né? Esse nosso projeto, né? É isso. E a gente se vê aqui na semana que vem. Esse foi o nosso SaraCast de hoje especial com o professor Mauro Kalil aqui da Academia do Dinheiro. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com